população de rua na cidade de São Paulo aumenta 52% em 4 anos. A gente vai falar sobre esse assunto com o Thiago Fuschini, ele que é editor do Observatório do Povo de Rua, voluntário da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. Oi, Thiago, bom dia. Bom dia. Bom, eu queria que você falasse sobre esse aumento, né, de moradores de rua aqui na cidade de São Paulo, bastante alarmante. Com certeza tem a ver com a crise econômica que o país está atravessando, com esse desemprego brutal, Thiago. É uma série de fatores, na verdade. Sim. Tá recebendo? Sim, estou recebendo. Sim, uma série de fatores, enfim, não é É só uma série de o fatores desemprego. e tem relação com a crise econômica, que vem desde 2014, sem dúvida Sim. nenhuma, e ao mesmo tempo você tem um desmonte da rede de proteção social que acaba afetando o pessoal mais pobre. De No que... caso de São Paulo, perdão. Não, acho que eu falei em cima, né, da sua fala, desculpe. Não, eu queria saber de que forma, né, que ocorreu esse desmonte. A Secretaria de Assistência Municipal de São Paulo ela cortou a verba para a população de rua, ela cortou a verba da assistência social. Por exemplo, o ex-secretário ele deixou o cargo exatamente por isso. O interessante é que esse mesmo ex-secretário, em janeiro do ano passado, ele afirmou que haviam 25 mil moradores de rua em São Paulo. Os ativistas da área, como por exemplo a Pastoral do Povo de Rua e o Movimento Nacional de População de Rua, dizem que há de 30 a 32 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo hoje. Então, além da questão do aumento, há o problema do censo não condizer com a realidade. Quer dizer, eles não estão fazendo essa apuração de um modo mais preciso, é isso? Faltam pessoas para fazer esse tipo de trabalho? O que está acontecendo? Em 2015 já houve um censo, que foi na gestão Haddad, e ele já foi criticado também por diminuir o número da população de rua. Fala-se de 20 a 22 mil pessoas naquela época, mas a prefeitura dizia que haviam 16 mil. Hoje fala-se em 30 a 32 mil pessoas, mas a prefeitura diz 24 mil. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti divulgou um vídeo recentemente, faz há poucos dias, de uma recenseadora que participou do censo, e ela disse que ela foi instruída pela prefeitura no caso de barracas, contar apenas uma pessoa por barraca. Isso foge da realidade. Você tem muitas famílias hoje em dia vivendo em situação de rua. Então, a menos que você realmente faça uma... Qual é o propósito do censo? É contar ou só dar uma estimativa? Porque isso afeta a questão da política pública. Se você não tem um número exato, como é que você vai elaborar uma política pública condizente? Esse é o problema. Tem também a questão dos aluguéis, né, que continuam altos e muitas pessoas acabam também não conseguindo, né, uma moradia digna e acabam indo para a rua também, não é isso, Thiago? Também tem isso, você tem o problema das ocupações, por exemplo, hoje em São Paulo, que tem muitas ocupações em vários pontos da cidade. Você tem moradores de rua, pessoas vivendo em situação de rua em vários bairros, algo que não era comum anos atrás, por exemplo. Você tem famílias em situação de rua, você tem a especulação imobiliária jogando pessoas nas ruas. É uma série de fatores que tem que ser levado em conta. Por exemplo, outro problema que é muito sério em São Paulo é a questão do encarceramento. Se você for conversar com as pessoas e pesquisar a respeito, você vai ver que grande parte da população em situação de rua hoje, ela já passou pelo sistema prisional, de uma forma ou de outra. E sempre por crimes menores e muitos deles relacionados a drogas. Que isso vem desde 2016, quando foi aprovada a lei de drogas. Então você tem pessoas que são presas, elas passam um tempo no sistema penitenciário, elas são soltas e elas não conseguem se reinserir. Porque o sistema prisional ele age como uma letra escarlate, você fica marcado por resto da vida e não consegue mais nenhum tipo de reinserção. Então você tem um número muito grande de pessoas que estão hoje nas ruas por causa disso. É uma série de fatores. Nesse caso aí, das pessoas que saem, né, da prisão, faltam então políticas públicas, né, que direcionem esse cidadão, essa cidadã que passou por esse problema e não vê perspectiva, né, acaba sendo a rua a única saída, né, Thiago?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, seria interessante a gente repensar o que leva ao encarceramento. Crimes leves relacionados a drogas, é um absurdo a pessoa ser presa e ficar marcada pro resto da vida. Eu conheço vários casos pessoalmente de pessoas que estão nessa situação. Então, ao mesmo tempo, como você coloca, discutir a questão da como reinserir após a libertação, por que tem esse encarceramento em massa de pobres, negros e de pessoas sem condições, que não são reinseridas depois? Quer dizer, é um problema que vem do começo ao fim. Exato. Uma outra questão que também fala sobre a política habitacional é a falta de programas, né, habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, que a gente teve aqui várias lideranças, né, de Movimento Sem Teto e que denunciaram, né, que tem um corte terrível também nessa área, né? Então as pessoas também acabam não tendo a chance de ter a casa própria, né? Existe esse corte também nessa área da habitação bastante grave, né, Tiago? Esse também é um corte sério que afeta, mas assim, é importante lembrar que, em geral, o programa habitacional da prefeitura, do estado ou do governo federal, ele não beneficiava pessoas em situação de rua. Uma vez que você está vendendo, você está subsidiando um imóvel para uma família, por exemplo, se a pessoa não tem condições de fazer o pagamento, ela nem estava incluída. O morador de rua, por exemplo, não tem como ser incluído nisso. Então, também tem um viés do programa habitacional que nunca beneficiou essas pessoas. Perfeito. Daí, o uso da ocupação como alternativa de luta por moradia. Perfeito. Agora, como é que fica, por exemplo, a situação, né, dessas pessoas? Pelo que a gente está analisando aqui, né, Tiago, elas estão completamente abandonadas, né? E elas estão cada vez mais, apesar de estarem visíveis, elas cada vez mais são invisíveis à sociedade. Você sente isso, Tiago? A política pública e a imprensa, elas tendem a invisibilizar a pessoa em situação de rua. Por exemplo, eu faço essa página, eu sou editor dessa página, Observatório do Povo da Rua, que é uma página do Facebook, e eu faço isso com militância já faz uns 5, 6 anos mais ou menos. Se você pegar e você for olhar as reportagens em relação a morador de rua, elas têm 2 viés básicos. O primeiro é a questão policial, são moradores de rua que cometeram crimes ou foram vítimas de crime, e você tem a questão da higienização, que é, por exemplo, moradores de rua se concentram em uma praça, em uma avenida, e isso causa incômodo para os moradores e para o comércio, por exemplo. Então, você invisibiliza, como você colocou, concordo totalmente, ou você pega e criminaliza de alguma forma. A imprensa, em geral, ela criminaliza essas pessoas e acaba reforçando a invisibilidade. Perfeito, Tiago. Olha, a gente agradece aqui a sua participação e gostaria que você falasse agora no final, né, para que as pessoas possam te acompanhar também no Facebook, dar aí o serviço, né, para a gente conhecer mais a realidade, né, do povo em situação de rua. Bom, a página chama-se Observatório do Povo da Rua, ela está no Facebook, ela é atualizada diariamente com notícias em relação à população de rua. O viés realmente é esse, é tornar visível e dar mais informações e, na medida do possível, motivar as pessoas a colaborarem, a ajudarem onde elas estão. Então, por exemplo, você vê a página e tem uma população de rua na sua região, então você vai lá e ajuda. A ideia é essa. Ah, que ótimo. Obrigado. Essa rede de solidariedade. Muito bem, Tiago, muito obrigado aqui pela sua participação. Forte abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. Até mais. Espero ter ajudado. Obrigada. Falamos aqui com o Tiago Fuschini, ele que é editor do Observatório do Povo da Rua. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.